Nesse vídeo aqui estou dando continuidade sobre o tema de casos de uso do Framework Attack e nós vamos entrar um pouco mais no detalhe então da parte de detecção e engenharia de detecção. Essa parte de detecção ela é importante porque é o que o Blue Team vai acabar trabalhando mais no dia a dia, né? A detecção é importante para que você possa definir uma estratégia de mitigação, né, prevenção bem feita, e também para tudo aquilo que você não consegue prevenir, e tem muitas coisas que não dá para prevenir, você consiga adotar uma estratégia de resposta adequada. Então, hoje aqui a gente vai entrar nesse tema. Dentro do próprio framework do Mitre, o pessoal que desenvolveu o framework e mantém o framework funcionando, vocês vão perceber que no site tem alguns papers que eles publicaram, dando dicas para SOCs de todos os tipos, né? SOC que tem pouca gente, SOC que está começando a ficar um pouco mais estruturado, começando a amadurecer, e um SOC já mais avançado. Cada empresa tem um ritmo diferente, tem uma prioridade diferente, então nem todas vão estar com um SOC super avançado. Vão ter algumas que vão estar começando, algumas que já estão no meio do caminho e outras avançadas. Então, a ideia dessa série de vídeos aqui é a gente dar dicas para cada um desses caras, o cara que está começando e assim por diante. Entrando aqui na página do framework, se vocês entrarem aqui na parte para quem está começando os estudos, tem um dos links que está logo aqui no comecinho que fala sobre como usar nos casos de uso mais comum, entrando nesse detalhe que eu comentei para os diferentes níveis. Então eu já abri aqui a página da parte de detecção e analytics, e quem fez esse paper foi o John Wunder. Ele é uma das pessoas envolvidas, trabalha lá no Mitre. Faz um tempinho já que isso aqui foi publicado, mas ainda é bem relevante, de 2019. Nesse vídeo aqui eu vou falar um pouquinho sobre os SOCs que estão bem no começo. Quando eu falo de um SOC que está bem no começo, eu estou falando de um time que não tem a prática amadurecida. Então, não necessariamente tem um processo de resposta a incidentes, não faz um monitoramento, não tem um time, né? Não tem muitas pessoas para fazer a segurança acontecer de forma mais proativa, né? Um pouco mais reativa a coisa, pouca gente, muito esforço, muito trabalho, né? Começando a criar. Um dos principais erros que as pessoas cometem é tentar pegar o framework e tentar endereçar ele inteiro de uma vez. Isso daí não funciona bem. Mesmo sabendo que existem ali as técnicas, vai ser muito difícil uma empresa ter cobertura para 100% das técnicas ali. Acho que para quem está começando tem que fugir disso. Tem que ir para uma outra linha, tem que realmente escolher algumas técnicas. E aí eu estou falando de poucas mesmo, né? Por exemplo, 2, 3 técnicas dentro do framework. Aquelas que são mais importantes mesmo, né? Pô, phishing, por exemplo, é uma importante, drive-by download é uma importante, alguma de comando e controle, sabe? Poucas. Porque o trabalho de detecção, ele envolve, primeiro, você ter fontes de dados que vão te permitir fazer aquela detecção. Então, voltando aqui no framework, vou entrar em uma das técnicas aqui, né? Deixa eu voltar na nossa página anterior e eu vou entrar em uma das técnicas para a gente ver como exemplo. Vou entrar em drive-by, né? Drive-by compromise. Aqui, para que você possa detectar, existem várias formas de detectar o drive-by, mas as formas mais comuns, elas precisam de algumas fontes de dados. Você precisa ter eventos de algumas partes do seu ambiente. Um dos começos, né, para quem está desenvolvendo Analytics, é saber se esse tipo de fonte de dados está disponível para você. Então, isso aqui hoje você já está gerando esses logs lá na sua plataforma. Por exemplo, eu tenho log dos dispositivos de rede, eu tenho log do IDS, eu faço captura de tráfego, eu faço abertura de SSL, eu tenho log do meu proxy. Essas são informações que ajudam você, que são a base, né, o dado bruto para você poder construir uma regra de detecção para um drive-by compromise. Você pode começar pegando aquelas 2, 3 técnicas ali que você viu, e a primeira avaliação a fazer eu tenho esses dados hoje? Eu gero esse tipo de informação? Se eu gero, uma segunda pergunta esses dados estão chegando no meu CIEM, estão chegando na minha plataforma analítica, onde eu vou poder construir queries ali, né? Isso muitas vezes, no próprio paper aqui do John, ele fala isso, né? Muitas vezes essa parte de coleta de dados é a parte mais difícil do trabalho. Você nem sempre recebe essas informações lá no CIEM. E digamos que você recebe esses dados, perceba que uma mesma fonte de dados, ela pode ser usada para detectar várias técnicas diferentes, tá? Então, vamos focar nessa técnica de drive-by primeiro, mas tenha isso em mente, né? Por exemplo, a abertura de SSL, ela ajuda no drive-by, mas ela pode ajudar também para quem tiver no cenário de exploração de uma página publicada na internet e várias outras, né? Esse é um exemplo interessante. Uma vez que você tem o dado, ele está centralizado no meu CIEM, um erro comum é você
tentar criar o seu Analytics sozinho, de cara. Pô, não tenho experiência nenhuma, nunca fiz isso, vou começar a ficar rachando minha cabeça aqui para fazer. Foge disso, não é isso que você tem que fazer. O ideal aqui é você buscar Analytics já prontos. Com certeza alguém já olhou isso aqui antes da gente. Nós não somos a primeira pessoa que está olhando o framework do Mitre. Então, procure Analytics na internet de pessoas que já tentaram desenvolver regras para detectar essas técnicas que você escolheu. Poxa, eventualmente você vai achar alguém que desenvolveu para um determinado tipo de CIEM, para o Splunk, por exemplo, outros que desenvolveram para Kradar, outros que desenvolveram para Elastic Stack, não importa. Tenta entender a lógica e tenta traduzir essa lógica que foi usada nesse CIEMs para aquele do seu CIEM. Você não precisa necessariamente trocar o seu CIEM para fazer isso. Não deve, aliás, porque CIEM custa caro, né? Então, trocar CIEM é realmente um trabalho enorme com pouco retorno, né? Uma vez que você faz isso, o próximo passo é você começar a refinar, né? Legal, eu construí esse Analytics, eu peguei o Analytics de alguém que já tinha construído isso, e aí você começar a validar se realmente isso acontece no seu ambiente, né? Então, você pode aqui começar a usar alguma funcionalidade de teste. Então, por exemplo, se eu criei uma lógica de detecção para pegar quando alguém tenta fazer um acesso a uma página na internet através de um script PowerShell. Eu preciso ter essa fonte de logs mandando para o meu CIEM, e lá no meu CIEM eu preciso ter as regras que vão identificar quando isso acontece. Então é fácil de testar, cara. Eu faço aqui o teste com o PowerShell que faz uma chamada na internet, detectou no meu CIEM, alertou lá no meu CIEM, e você pode ir refinando, fazendo esse trabalho aí de aprimoramento. Lógico que, usando as referências que já estão criadas, né, o próprio Mitre tem aqui uma das frentes de trabalho dele chama CAR, né? O CAR ele é um repositório de Analytics. Então você pode começar, por exemplo, pelo CAR. Existem outros também. Existem até algumas fontes aqui no paper, eu vou deixar o link na descrição, de datasets que você pode importar no seu CIEM para testar o seu Analytics também. É bem rico esse paper aqui, vale a pena ler. Uma coisa que que ajuda bastante hoje em dia, eu tô começando a estudar isso também, é que esse problema de ter vários CIEMs diferentes, ou as empresas ter muitos, uma empresa usa um CIEM, ou uma divisão dela usa outra, né? Tem uma ferramenta open source que chama Sigma, e essa ferramenta aqui, ela meio que dá você cria um Analytics, uma regra de detecção usando a linguagem do Sigma. Depois a gente vai fazer um vídeo só para falar de Sigma, uma série, na verdade fiz até uma série de vídeos para falar do Sigma, e pelo Sigma você consegue traduzir aquela lógica de detecção para vários CIEMs de destino. Então eu crio uma vez ele no Sigma, e dali eu crio uma lógica para o Splunk, consigo derivar para o Splunk, para o Elastic e para alguns outros. Ele já tem isso pronto, uma ferramenta open source, vale a pena dar uma olhada, eu vou fazer uma série de vídeos depois para falar disso. Então pensando no nível 1, para começar pequeno, né, não dá para pensar em começar gigante com pouca gente, acho que dá para fazer isso. Escolhe algumas técnicas, vê se você tem os dados, traz esses dados para o seu CIEM, pega analytics prontos para tentar gerar ali algum resultado, testes básicos para ver se os analytics funcionam. Isso aqui já vai servir de um mega exercício para você aprender a lidar com essa parte de analytics e detecção. No próximo vídeo eu vou falar para aquele SOC que já está um pouquinho mais à frente, que já está num nível um pouquinho mais alto, já tem um pouquinho mais de maturidade prática e de segurança. Beleza? Valeu, pessoal. Obrigado.